Desde o início da civilização, o ser humano buscou compreender o mundo que o cercava. Povos antigos desenvolveram sistemas de conhecimento sofisticados que integravam ciência, espiritualidade, arte, filosofia e natureza. Muito do que sabiam foi passado por tradições orais, rituais e observação direta da vida e dos ciclos naturais. Porém, com o passar do tempo, guerras, colonizações e sistemas de poder contribuíram para o apagamento ou distorção desses saberes. Hoje, ao olharmos para trás, podemos nos perguntar: o que os povos antigos sabiam que nós esquecemos? O primeiro ponto a destacar é a percepção de unidade. Para as civilizações ancestrais, tudo estava interligado. O céu influenciava a terra, os ciclos da lua regiam as colheitas. O ser humano fazia parte de uma rede sagrada com os animais, as plantas, os elementos. Essa consciência de interdependência era fundamental para manter o equilíbrio com o meio ambiente e para viver em harmonia com os ritmos da vida. Diferente da visão moderna que separa o ser humano da natureza e promove uma ideia de domínio sobre ela, os povos antigos se viam como parte dela. Um exemplo claro disso está na astrologia ancestral. Mais do que um sistema de previsões, ela era uma linguagem simbólica que conectava os movimentos dos astros aos acontecimentos terrenos. Cada planeta, cada constelação, representava arquétipos, energias, lições. Essa sabedoria ajudava as pessoas a compreenderem seus próprios ciclos internos e a se posicionarem melhor no mundo. Ao esquecer essa linguagem simbólica, perdemos também a capacidade de ver sentido nos acontecimentos e de nos alinharmos com os fluxos cósmicos. Outro conhecimento profundo estava na relação com o tempo. Para os povos antigos, o tempo não era linear, como aprendemos a ver hoje. Ele era cíclico, espiralado, feito de fases e repetições que ofereciam sempre novas oportunidades de aprendizado. O tempo era marcado pelas estações, pelos movimentos da lua, pelas colheitas, pelos ritos de passagem. Compreender o tempo dessa forma ajudava a cultivar a paciência, a aceitação e a presença. Na correria da modernidade, essa sabedoria se perdeu, e com ela perdemos também o senso de ritmo interno. Há também o saber medicinal. Muitas tradições antigas conheciam profundamente as plantas, os minerais, os elementos e como combiná-los para curar o corpo e o espírito. Xamãs, curandeiros, sacerdotisas e magos eram guardiões desses conhecimentos. Eles entendiam que a doença não era apenas física, mas um desequilíbrio entre o corpo, a mente, as emoções e o espírito. Hoje, a medicina moderna avançou muito em tecnologia, mas muitas vezes ignora essa visão holística. Ao esquecermos essas abordagens, perdemos parte da nossa capacidade de cura integral. Os povos antigos também sabiam da importância do som, da vibração, do silêncio e da palavra. Eles usavam mantras, cantos, instrumentos rituais e histórias para ensinar, curar e transformar. Compreendiam que tudo no universo é vibração e que o som é uma ponte entre os mundos. Hoje, apesar de sabermos disso por meio da física moderna, muitas vezes negligenciamos o poder criador e destruidor que as palavras carregam. Recuperar esse respeito pelo verbo é resgatar um aspecto fundamental do sagrado. O conhecimento era passado não apenas com palavras, mas com símbolos, mitos, danças, gestos. O mito, longe de ser uma simples fábula, era uma linguagem para expressar verdades profundas que não cabem em definições racionais. As histórias dos deuses, dos heróis e das deusas eram espelhos da jornada humana. Ao desprezarmos os mitos como fantasias, perdemos uma chave preciosa para uma compreensão de nós mesmos. Os povos antigos valorizavam também os sonhos. Muitas culturas viam o sonho como um portal de sabedoria, um meio de comunicação com o inconsciente, com os ancestrais e com o divino. Havia práticas para sonhar com propósito, para interpretar sinais,
para tomar decisões com base nos sonhos. Ao deixarmos de lado essa dimensão onírica, nos afastamos de um canal profundo de orientação interior. O contato com os elementos da natureza era visto como sagrado. O fogo, a água, o ar e a terra não eram apenas substâncias, mas forças vivas, conscientes, com as quais se podia dialogar. Os rituais eram uma forma de honrar essas forças e de manter o equilíbrio entre os mundos visível e invisível. Essa visão do mundo como vivo, consciente, espiritualizado, está na raiz de muitas tradições indígenas e místicas. Esquecer isso nos leva a uma vida mais árida, desconectada e mecanizada. Gostaríamos de saber se você está gostando deste conteúdo. Se sim, curta o vídeo agora mesmo para que ele alcance mais pessoas e fortaleça essa corrente de autoconhecimento. O saber espiritual dos antigos também é algo que se perdeu em grande parte. Não se tratava de religião institucionalizada, mas de uma espiritualidade prática, vivida, cotidiana. Ela ensinava a observar os sinais, a honrar os ciclos, a cultivar a presença, a reconhecer a alma em tudo. Era uma espiritualidade que unia o sagrado e o profano, o céu e a terra, a matéria e o espírito. Recuperar esse olhar é fundamental para quem busca uma vida mais plena e significativa. Os povos antigos sabiam também da importância da iniciação. Em muitas culturas, havia rituais de passagem que marcavam as mudanças de fase na vida: o nascimento, a puberdade, o casamento, a morte. Esses rituais ajudavam a integrar as experiências, a dar sentido às transformações e a fortalecer os laços comunitários. Hoje, muitos desses ritos desapareceram ou foram esvaziados, deixando um vazio simbólico e emocional. Recuperar a dimensão ritual da vida pode trazer mais clareza e conexão com nossos processos internos. A sabedoria ancestral também se expressava nas formas de organização social. Muitas comunidades viviam em redes colaborativas, com respeito aos ciclos da terra, aos tempos de descanso e aos dons de cada pessoa. Havia conselhos de anciãos, círculos de mulheres, tradições orais que transmitiam valores e experiências. Essa forma de viver em comunidade oferecia suporte, identidade e pertencimento. Na sociedade atual, marcada pelo individualismo e pela competição, essa memória coletiva pode nos inspirar a criar novas formas de convivência mais humanas e compassivas. A relação com o divino era direta. Não havia intermediários absolutos, dogmas rígidos ou exclusividade de verdades. O sagrado podia ser encontrado em uma pedra, em uma nascente, em um animal, em uma prece silenciosa. Essa espiritualidade integrada, imanente, é muito diferente da espiritualidade institucional, que muitas vezes separa o humano do divino. Resgatar essa percepção pode nos reconectar com uma espiritualidade mais autêntica, livre e viva. Os povos antigos também tinham um profundo respeito pelos ancestrais. Honravam aqueles que vieram antes, buscavam orientação nos sonhos, mantinham altares com objetos simbólicos, nomes e histórias. Essa conexão com a linhagem ajudava a compreender o próprio lugar no mundo, a força herdada e os padrões a serem transformados. Hoje, ao perdermos essa ligação, muitas vezes nos sentimos sem raízes, sem rumo. Cultivar o vínculo com os ancestrais é reconectar-se com a própria essência. Havia ainda o saber do silêncio. Em muitas tradições, o silêncio era parte fundamental do aprendizado, não como ausência de som, mas como escuta profunda. Escuta do coração, da natureza, do invisível. Era no silêncio que o conhecimento se assentava, que a intuição se revelava, que o mistério se fazia presente. Em um mundo barulhento e disperso, recuperar o valor do silêncio é um gesto revolucionário. Outro ponto fundamental era a relação com o tempo da morte. Os povos antigos lidavam com a morte de forma mais natural, ritualizada, simbólica. Sabiam que a morte não era um fim,
mas uma transição. Havia preparações espirituais, cerimônias, lamentos, festas. Essa visão ajudava a lhe dar sentido à vida e a valorizar o presente. Hoje, com o medo da morte escondido sob camadas de negação, perdemos a chance de compreender a vida em sua plenitude. A arte para esses povos não era separada da espiritualidade. A música, a dança, a pintura, o artesanato eram formas de expressão do sagrado. Os objetos eram feitos com intenção, os gestos carregavam significado, os cantos curavam. Essa arte viva, simbólica, ritual, contrasta com a arte como produto e espetáculo que predomina no mundo contemporâneo. Retomar essa dimensão sagrada da arte é abrir caminhos para a beleza e a cura. Os povos antigos nos ensinaram que o saber não está apenas nos livros, mas nas pedras, nas árvores, nos rios, nas estrelas, no próprio corpo, que a sabedoria na simplicidade, no silêncio, na escuta, que o verdadeiro conhecimento transforma, cura e liberta. Esquecer isso é perder uma parte essencial da nossa humanidade. Por tudo isso, revisitar o saber ancestral não é um exercício de nostalgia, mas um caminho de reconexão. Não se trata de voltar ao passado, mas de integrar o que foi esquecido ao presente, de resgatar sementes antigas para florescer um futuro mais consciente e compassivo. O convite que fica é: quais saberes ancestrais você sente que sua alma está pedindo para lembrar? O que no seu cotidiano pode se transformar a partir dessa lembrança? Como podemos juntos reconstruir pontes entre o que fomos e o que ainda podemos ser? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, compartilhe nos comentários suas reflexões e convide outras pessoas a caminharem conosco nessa jornada de redescoberta. E no próximo vídeo, vamos falar sobre um dos maiores símbolos da perda de conhecimento na história da humanidade: a queima da Biblioteca de Alexandria. O que realmente se perdeu ali? Quais saberes deixaram de chegar até nós? O que ainda podemos resgatar dessa memória ancestral? Não perca!